Olá, Lagoinha, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde e quando, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando hoje o nosso GC Online, então você que está aí na sua casa acompanhando com a gente, fica ligado que nós vamos começar o nosso primeiro estudo online, para que nós possamos ser cheios de Deus, receber a palavra de Deus, e para que possamos viver aquilo que é o coração da igreja, aquilo que bombeia o nosso sangue, que é o grupo de crescimento, ou para os mais íntimos, gente que come, você sabe que é bem assim, né? Vamos orar, porque hoje o estudo está muito incrível. Então feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós queremos te agradecer. Foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos chamou, e nós queremos, Pai, consagrar esses breves minutos que estaremos aqui, para que o Senhor possa encher o nosso coração, para que o Senhor possa nos alimentar através da sua palavra. Que aonde chegar o som da nossa voz, que cada vida, cada família, cada casa, cada líder de GC, cada participante de GC seja abençoado e cheio do teu Espírito. Nós entregamos tudo que fazemos aqui ao Senhor. É uma oferta de louvor e de adoração, como fala Hebreus 13:8. Te oferecemos sacrifícios de louvor, frutos dos nossos lábios que confessam o teu nome, em nome de Jesus. Vamos adorar? Restaurou, o seu caminho me mostrou, não ando só, comigo estás. Tua palavra revelou, de autoridade me cobriu. A Ele sirvo com temor, eu viverei para seu louvor. Esse é o tempo certo, o lugar certo. Eu deixarei encher meu cálice até transbordar. O tempo certo, o lugar certo. Eu corro e me lanço em seu vivo caminho. Mergulho em sua presença. Sacio, eu corro e me lanço em seu vivo caminho. Mergulho em sua presença, em Deus eu me sacio. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o tempo certo, e o tema de hoje é tudo tem o tempo certo. Não sei se você já alguma vez meteu os pés pelas mãos e acabou pegando naquele momento de fome uma fruta verde para comer. Já teve essa experiência alguma vez na sua vida? Quando a boca fica toda peguenta, aquele negócio meio esquisito, muito ruim. Você fala, mas eu estava com fome. Beleza, mas não era o tempo certo, porque tudo tem um tempo certo em todas as ocasiões. Nós estamos aqui nesse nosso primeiro encontro online de GC. Aqui à minha direita está a Débora. Seja bem-vinda, olá, Débora. Pastora Ellen aqui à minha esquerda. Amém. E o pastor Maciel também. Amém, glória a Deus. E o nosso grande músico ungido, vindo dos céus, quase um querubim da guarda, o Tingo no teclado nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, Tingo. Glória a Deus. E hoje a nossa leitura está lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Eu quero ler aqui para você a minha versão. É a nova versão internacional. E ela diz o seguinte, Eclesiastes 3, eu vou ler do 1 ao 8. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora,
tempo de rasgar e tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão, ele está dizendo, tem um tempo para todas as ocasiões, tem um tempo para todas as coisas. E há um dilema na vida do homem. O homem, ele tem uma sede por controlar tudo. Ele tem sede por controlar os seus planos, sede por controlar a sua agenda, uma sede, um desejo de ser Senhor sobre todas as coisas. Mas para Salomão, somente Deus está no comando de todas as coisas, inclusive do tempo. Para Salomão, que talvez o homem mais sábio do Antigo Testamento da Bíblia, para Salomão somente Deus tem a capacidade de comandar todas as coisas, inclusive o tempo. Para o apóstolo Paulo, Jesus é aquele que nasce na plenitude dos tempos. Em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer que quando houve a plenitude dos tempos, Deus Pai decidiu romper a vida humana com a vida do seu Filho. O tempo humano é rompido com o tempo de Deus. E nós sabemos que o tempo na Bíblia, ele existe em 3 dimensões. É o tempo cronos, aquele tempo que pode ser medido. É o tempo que você vê no seu relógio. É o tempo que você coloca no alarme pela manhã cedo. É o tempo que você conta o horário de uma aula, o horário de um estudo. Isso é o tempo que você mede. É o tempo que você pode medir em segundos, minutos, em décadas, em eras. Agora existe o tempo perfeito de Deus, que nós conhecemos como o Kairos. É o tempo da plenitude. É quando Deus entende que é perfeito manifestar a sua vontade. Agora, tanto o tempo Cronos como o tempo Kairos existiram primeiro no tempo eterno, que é o grego aion. É nesse grego aion, nessa eternidade, onde Deus planejou todas as coisas. É quando o que Deus determinou na sua vontade eterna se transforma um tempo perfeito e rompe o tempo da humanidade. Agora, e diante do tempo da humanidade, como é que a gente lida com o tempo de Deus? Será que eu estou pronto para entender o tempo de Deus? Será que eu estou pronto para compreender a espera? Como é que fica a ansiedade diante de tudo isso, Débora? Como colocar o carro na frente dos bois ou colocar o boi na frente do carro no momento certo? Eu acho que o ser humano ele vive para alcançar algo que já está preparado, mas que ele não está pronto para receber. Eu percebo muito isso, porque sempre estamos vivendo o depois, nunca é o agora. Então é inevitável que a ansiedade bata a porta. A gente percebe que o ser humano ele tem toda uma complexidade, toda uma subjetividade, né? São diversos contextos, mas a gente não entende que o propósito de Deus se emerge sobre todos eles, sobre todas as realidades possíveis, sobre todas as experiências humanas possíveis. E justamente o que eu acho muito interessante a respeito do tempo crono e do tempo cronos e kairos é que o próprio Jesus ele foi submetido, ele decidiu se submeter aos 2 tempos, tanto o cronos quanto o kairos, né? A gente entende que ele viveu por 33 anos, segundo a narrativa bíblica. Ele emergeu o seu ministério durante 3 anos. Ele poderia ter feito isso antes, se assim ele quisesse, mas existia um tempo determinado para que ele fizesse isso. Um tempo foi determinado lá atrás e ele decidiu se submeter a esse tempo, porque esse era o tempo Kairos. Então, eu vejo que a ansiedade, ela bate a porta do nosso coração quando a gente não compreende que o Senhor, Ele é soberano, Deus é soberano sobre todos os tempos, sobre todas as realidades, e que essa perfeição que a gente espera alcançar no futuro a respeito de alguma coisa, pode ser a respeito de qualquer coisa, a respeito dos nossos projetos, de uma transformação familiar, de uma transformação a respeito da nossa própria saúde. A gente não consegue considerar que esse tempo é essencial para que Deus desenvolva em nós alguma virtude, que só vai vir através do Kairos. Então, o próprio Jesus nos ensina isso. Cristo nos ensina isso a respeito
da necessidade dessa espera, para que não somente virtudes, mas o próprio Deus através do Espírito Santo possa se manifestar através de nossas vidas. Então a ansiedade, eu creio que na maioria das vezes ela é nada mais nada menos do que a nossa necessidade de alcançar uma ideia de perfeição que só existe porque a gente não consegue esperar e também porque a gente não consegue reconhecer Deus nos nossos caminhos. E quando a Bíblia fala que há tempo para tudo, esse tempo Ele está desenvolvendo em nós essas virtudes. Ele está desenvolvendo em nós a ordem que precisamos para que a ansiedade não venha a emergir de coisas que não fazem sentido para a eternidade. Seria algo como controlar o incontrolável. Exatamente. É o famoso excesso de futuro. Exatamente. Na verdade, a gente sabe, é triste inclusive ver isso, como se prega muito isso, que ansiedade, depressão é presença de demônio. Sim, a gente sabe que isso é possível acontecer através de brechas, através de legalidades, mas nós vivemos numa sociedade do amanhã, que quer estar no amanhã hoje. Até o famoso carpe-diem já não existe mais. Até o famoso vivo hoje não existe mais. As pessoas elas renegaram, elas rejeitaram a ideia de se ter a paciência de esperar o plano de Deus se cumprir. Então é gente que pula etapa. Irmão, se o Filho de Deus se submeteu, por que não nós? É uma sociedade que vive em busca de um produto e não da essência, né? Então, o tempo todo está em busca de cumprir metas e metas e metas e metas, mas não compreende que depois que alcançar essa meta, e aí? O que é que vem? É a positividade tóxica. A positividade tóxica. Tá tudo certo, entre mortos e feridos estão de pé. Isso aí. Mas como lidar? Obviamente, o Filho de Deus teve essa responsabilidade. Eu gosto de ouvir quando Paulo ele fala, ou de ler quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 5. Tenham vocês também o mesmo sentimento que houve no Filho de Deus, que sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo que ele podia se valer para vencer. Já que eu vou para a terra, eu vou para a terra como Deus. Tudo bem, ele era Deus e homem, mas ele passou por tudo que a humanidade passa. Como a gente pode entender essa questão dessa nossa responsabilidade diante do plano de Deus e, obviamente, sabendo como gerenciar o nosso tempo, pastora Ellen? A questão da administração do tempo é um desafio nos dias atuais, devido à própria sociedade, né? Nós vivemos numa era onde aumentou o nível de responsabilidades e distrações. Então, a administração do tempo, ela é um desafio para todas as idades, da infância até a maioridade. Por quê? Porque, primeiramente, a gente tem uma sociedade onde a gente precisa estudar mais, né? Doutorado, né? Antigamente, na época dos meus pais, bastava o ensino médio. Então, a gente tem que trabalhar e estudar constantemente. Mesmo trabalhando, você não pode parar de trabalhar. Então, já é algo a mais. Além da casa, além das próprias redes sociais, elas ocupam grande parte do tempo. Então, o desafio é as responsabilidades, as distrações e também a nossa própria cobrança pessoal, né? A gente sempre quer melhorar e a gente fica, como a Débora falou aqui, buscando algo no futuro sem viver o outro. Então, nesse contexto, eu realmente tenho refletido bastante. Eu estou vivendo um tempo, né, até de propósito, que eu saí do Instagram, das redes sociais, para refletir mais sobre essa questão tempo. E aí o que o Senhor trouxe para mim, nesse período, é que a gente tem vários princípios, né? É a gente entender que o tempo é algo de Deus. O Cronos é um presente para o homem. O tempo Cronos é um presente para o homem. Porque o Deus, ele não se submete ao Cronos. Ele é antecedente a tudo isso. É como você falou, o Eternos. Eu sou professora de física também, né? Então eu posso pegar um pouquinho, né? Falar que a gente tem uma teoria bem válida para esse tempo, que é a teoria espaço-tempo, né? E isso seria a teoria da nossa dimensão que nós vivemos, o Cronos. Mas Deus, ele está acima disso.
Então ele tem uma eternidade, ele já te viu no futuro, na frente, ele está além de tudo isso. E a gente saber que ele tem o controle de todas as coisas, mas também que nós temos responsabilidades. É nesse contexto que muitas vezes a predestinação e o livre-arbítrio entram em conflito. Eu não gosto de falar meu posicionamento, mas eu sempre digo o seguinte: o livre-arbítrio e a predestinação vão se encontrar porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele já sabe o final. Então, muitas vezes, pela nossa incapacidade mental de entender essa questão do tempo, é porque o Cronos e a eternidade, a gente pode dizer, a dimensão de Deus, ela acontece ao mesmo tempo. Mas qual é a nossa responsabilidade diante disso? O princípio básico é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a gente tem que colocar são prioridades. O que falta muitas vezes na nossa vida é a gente entender quais são as nossas prioridades, e Deus, ele dá todos os princípios para a gente viver uma vida plena. Não só que há tempos e estações nessas prioridades, porque tempo, aqui se trata Eclesiastes 3 sobre estações da vida. Então, o que um adolescente, qual é a prioridade de um adolescente? Qual é a prioridade da infância? Qual é a prioridade de um adulto? De uma mulher casada que acabou de ter neném? A gente precisa entender nossas prioridades diante de Deus, aquilo que o Senhor deu para a gente cuidar. E, certamente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que é só buscar a Bíblia, não é só orar. É entender que tudo que você deve fazer deve estar nesse princípio, o reino de Deus. O reino de Deus é a cultura do céu para a gente aqui na terra. O que Deus tem para nós, para esse tempo. Eu, Ellen, não vou falar a minha idade, mas da minha idade, né? Qual é o reino de Deus? O que tem a cultura para esse tempo? Qual é a minha prioridade para isso? Então, a prioridade, a gente anotar, gente. Anota aí. Quais são a sua prioridade para essa sua idade? Um adolescente, a prioridade é estudar, não precisa se preocupar muito, né? A infância é para brincar, é ter momentos em família. É ir para um adulto, dependendo da faixa etária, você está na faculdade, é também estudar, mas é colocar suas prioridades, lembrando que sempre o reino de Deus é base de tudo. Quando a gente tem esse pensamento, a gente começa a ver e até questionar algumas coisas do dia a dia que a gente faz. Porque muitas pessoas, inclusive, já falaram para mim: eu não tenho tempo de fazer atividade física, vamos supor, né? Eu acho que algumas pessoas estão testificando, né? Eu não tenho tempo. Não, não é que você não tem tempo, você não tem prioridade. É a gente entender, né? E é isso, se submetendo sempre ao senhorio do Senhor, vai dar certo. Amém. É o que Salomão fala: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Então, se organizar dá certo, inclusive de tomar 2 litros de água por dia. Se você se organizar dá certinho, não tem problema, né? E vida que segue, né? Eu acho interessante, é porque a gente não leu todos os versículos do estudo de hoje. Ele vai até o versículo 22, mas Salomão, ele tinha uma noção muito grande do controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive do tempo, que ele falou assim: Deus plantou no coração do homem a eternidade. Olha o que ele fala aqui, versículo 11: Ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Então nem sempre é sobre conhecer, dominar ou entender todas as coisas, mas é o sentimento da eternidade que está dentro de nós torna possível ser pacientes, ser espectadores da obra de Deus e participantes dela, sem se desesperar. Mas a característica natural do coração do homem é o desespero. Jeremias 17:9 fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Nós somos por natureza desesperados. Como descansar diante de tudo isso? A pastora Ellen comentou aqui Mateus 6: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o que eu faço diante do desespero? Como encontrar esse descanso, pastor Maciel? É bem difícil, né, nessa sociedade e nesse mundo a qual nós nos encontramos, que há uma grande agitação, como o pastor Ellen falou, uma grande demanda, uma grande cobrança, principalmente da nossa juventude, né? Que muitos deles estão encontrando agora fé em Jesus na conversão, né?
fica complicado. Mas quando nós temos a certeza da fé, do Deus que nós servimos, né? Fomos há pouco tempo, há alguns anos atrás, assolados por uma grande pandemia mundial, né? E muitas pessoas ficaram resguardadas, guardadas, alguns perderam entes queridos, né? E como ter paz de Deus nesse momento? Como a pastora Eli falou, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque o Deus é um Deus justo, amém? E as demais coisas, as demandas que nós precisamos, as coisas que nós procuramos de um dia a dia, né? Na nossa caminhada, no nosso trabalho, na faculdade, no estudo, né? Na nossa saúde física, a própria palavra está dizendo, serão acrescentadas. Porque assim como o Eclesiastes diz que há tempo para tudo, Salomão está dizendo, olha, o homem sábio, o mais sábio da Bíblia, está dizendo, olha, eu estou afirmando que há tempo para tudo. Se você administrar bem o seu tempo, você vai conseguir fazer tudo sem ansiedade, sem preocupação, sem tribulação, descansando em Deus, as coisas vão acontecendo. E eu tenho uma palavra para isso, que gosto de falar e vivo isso, que se chama fé. As enfermidades vêm, as dificuldades financeiras vêm, né? As tribulações vêm, mas quando nós temos fé, nós descansamos nesse Deus que nós cremos, confessamos, aí as coisas são acrescentadas casualmente em nossas vidas, dia após dia, no tempo certo, que é o tempo de Deus, como foi falado aqui. Exatamente. E Deus no controle de tudo, Deus no controle de todas as coisas, e a gente consegue descansar. É possível nós descansarmos. É aquele dilema, e quando tudo dá errado? Bom, quando tudo dá errado, deu errado. Deixa Deus ser Deus, né? Deixa Deus ser Deus. Será que não é uma oportunidade que Deus está nos dando de relaxa, deixa o papai fazer? Às vezes a gente não consegue descansar nos braços de Deus. O próprio Filho de Deus descansou, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar dizer que Jesus não se desesperou, gente, pelo amor de Deus, suar gotas de sangue, das traições, né? É um grande desespero. Será que ele não se sentiu solitário? Muitas vezes. Quantas vezes sozinho ele não foi orar? Não é porque ele não estava acompanhado, é porque as pessoas que acompanhavam não eram capazes de suprir a demanda que ele tinha naquele momento. E entender esse tempo, entender o momento. E eu costumo pensar que a nossa vida é feita de momentos, mas que a experiência é o combustível da nossa história, né? Nós estamos vivendo um momento aqui agora maravilhoso, incrível. Isso aqui é uma primícia de Lagoinha Centro, mas a experiência que fica, o momento, talvez a gente nem lembre de tudo, mas a experiência do momento. É como aquele versículo, né? Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque Coríntios, Romanos 5, acho que 2 ou 3, não lembro muito bem. Mas nos gloriamos também nas tribulações, porque elas desenvolverão em nós paciência. E a ciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Eu acho que é essencial entender que o Deus que cuida de nós é o mesmo Deus que também nos vai fazer ser filhos maduros, né? Que vai desenvolver em nós confiança, como também fala lá em Hebreus, o justo viverá pela sua fidelidade. E essa fidelidade vem de Deus. Nós não temos capacidade para ser fiel como Deus tem, né? Ele, como você mesmo falou várias vezes aqui, pastor, a fé é dada a nós, não é para Deus. Então, Ele desenvolve em nós essa fé. E Jesus que nos manda seguir o exemplo dele, né? Como ele esvaziou a si mesmo nesse tempo que ele esteve aqui entre nós como Deus Emanuel, permanece como Emanuel, mas naquele momento foi uma experiência vivencial para nós, humanidade. Se pôs naquela condição como homem, para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo como filhos perseverantes e seguindo o propósito que nos é dado até o final da corrida.
Então é muito bacana quando a gente pensa a respeito desse processo de paciência que gera em nós experiência, a experiência que nos testa, né, diante da jornada, e a esperança em esperar por aquilo que é eterno. É um processo para a vida toda. Amém. Fica aqui a nossa oração por todos nós aqui, que possamos confiar em Deus, né? É uma música bem antiga que fala que Jesus é o plano melhor e nunca chega atrasado, né? E eu acho que eu já falei aqui alguma vez aqui em Lagoinha Centro que quando ele chega atrasado é porque ele chega na hora certa. João capítulo 11, né? Jesus chega atrasado na concepção de Marta e Maria, mas na verdade ele chega na hora certa de fazer o milagre. Então ele nunca está atrasado, mas sempre na hora de fazer o milagre nas nossas vidas. Fica aqui o nosso estudo, a nossa concepção sobre aquilo que é o tempo de Deus, que sempre é perfeito. E a nossa oração é que cada um de nós possamos confiar naquele que não depende de dia, não depende de hora, não depende de segundos, para sempre estar na hora certa na nossa vida. Pai, onde você estiver, baixe sua cabeça. Nós vamos orar agora. Pai, nós te agradecemos, Pai. O Senhor controla o tempo da nossa vida. O Senhor controla o tempo da nossa existência. Moisés escreveu dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias. Por que ensina-nos? Porque o Senhor já sabe. O Senhor já sabe dos dias. O Senhor já sabe das horas. Aliás, nós nem sabemos o dia nem a hora, mas até a tua volta o Pai sabe, tenha consciência disso. Por isso que nós descansamos naquele que controla o tempo. Nós descansamos naquele que controla as eras, controla os momentos da sociedade, os momentos do governo. O Senhor controla tudo isso. Aliás, o coração do rei está nas suas mãos, e o Senhor inclina para onde deseja, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja cumprida nas nossas vidas. Nós queremos declarar o nosso descanso em Ti, pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas diante do nosso desespero de tentar controlar o incontrolável, diante das nossas ansiedades, diante das nossas incapacidades. Que o Senhor seja Deus e Senhor sobre isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse é o tempo certo? Esse é o tempo certo, o lugar certo. Eu deixarei encher meu cálice até transbordar. O tempo certo, o lugar certo. Eu corro e me lanço em seu lindo caminho. Mergulho em sua presença. Em Deus eu me sacio. Oh,